Acompanhe a análise detalhada da sessão da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte, com os principais debates, votações e posicionamentos dos vereadores, sempre com foco nos temas que impactam diretamente a vida da população. Com um olhar crítico e informativo, destacamos os projetos em pauta, os embates entre bancadas e o papel do Legislativo na construção de políticas públicas para o município. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fonte bem específica, sabe? Os registros da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. A sessão foi agora em setembro de 2025. Temos a transcrição completa e um resumo analítico aqui para nos guiar. A ideia é entender o que está pegando por lá, né? Quais são os debates quentes, o que preocupa os vereadores, a população, enfim, como a política local acontece no dia a dia. E o bom é que temos acesso direto ao que foi dito, às propostas. Exatamente. Vamos, fuçar nessas discussões para tirar o que é mais importante. E olha, uma coisa que chama a atenção logo de cara é um contraste bem interessante. Qual contraste? De um lado, a gente vê debates super polarizados sobre a prefeitura, sabe? Com acusações pesadas. Mas, por outro lado, quando aparecem pedidos mais diretos para a comunidade, aí a aprovação é unânime. Que curioso isso. Ok, vamos então. Vamos desempacotar essa história, começando pelos temas que geraram mais faísca. Pelo que vi aqui, saúde foi um deles, né? A oposição pegou pesado. Pegou sim. Usaram termos como caótica, gravíssima. E não foi só discurso, né? As queixas parecem bem concretas. Falaram de falta geral de remédios, inclusive aqueles de uso controlado, que não podem faltar de jeito nenhum. Sim, e não só isso. Chegaram a mencionar falta de insumos básicos, tipo seringa para insulina. Imagina o desespero. Nossa, dá para ter uma ideia da dificuldade. Teve um vereador, o José de Arimateia, que trouxe um dado pessoal até. Falou que estava envolvido em, 30 rifas. 30 rifas? Para ajudar o pessoal a pagar tratamento médico. Isso diz muito, né? E teve outra vereadora, a Vânia Fernandes, que contou um caso bem triste. De uma pessoa que chorou na farmácia porque a receita voltou sem dinheiro para comprar o remédio. Pinta um quadro bem difícil para a população. Pois é, essa história das rifas é quase um sintoma dramático do problema de acesso à saúde, né? Quando a comunidade precisa fazer vaquinha para cobrir o básico, é porque algo está muito errado no sistema público. E além da falta de remédio, falaram também de problemas com exames, com consulta de especialista, coisas que atrasam diagnóstico, tratamento. Complicado. E teve um momento de confronto direto bem tenso. O vereador Jairo Flauzino botou para tocar um áudio. Era de um idoso dizendo que estava sem remédio para pressão. Sério? E por que isso gerou tensão? Porque esse áudio meio que desmentia na hora o que outro vereador, o Francisco Inácio, tinha acabado de dizer. Ele tinha garantido que aquela família específica estava recebendo o remédio. Ah, entendi. Ficou palavra contra palavra com prova em áudio. Exato. Aí levanta a dúvida, né, sobre quem está falando a verdade, sobre o nível do debate ali. E para reforçar a preocupação, a vereadora Ana Carine trouxe dados da Conferência Municipal de Saúde. Olha só, 1.593 hipertensos, quase 600 diabéticos na cidade e ainda há relatos de falta de remédio para ansiedade. Números altos para o município pequeno, imagino. Sim, e ela disse que os próprios profissionais de saúde apontaram problemas de estrutura, falta de leito de isolamento, dificuldade para fechar acordo com o SAMU para garantir transporte de emergência, essas coisas. E até que o médico estava indo com menos frequência na zona rural, tipo lá na comunidade Saudade. É um cenário bem preocupante mesmo na saúde. Mas teve alguma luz no fim do túnel? Alguma proposta? Teve, sim. No meio das críticas, surgiu uma iniciativa, um projeto de lei do vereador José de Arimateia, o mesmo das rifas. Ah, o que ele propôs? Um programa municipal de saúde ocular. A ideia é oferecer exame de vista e óculos para a população. Uma tentativa de fazer algo prático nesse cenário, né? Interessante. Bom, vamos mudar de assunto, mas parece que a temperatura continua alta. Habitação. Outro ponto que deu o que falar foi o atraso na construção de umas casas populares. 20 casas, né?
Isso, 20 casas, do programa Minha Casa Minha Vida, ligado ao novo PAC de 2025. E um detalhe importante, o dinheiro já está na conta da prefeitura. Leram até um ofício confirmando isso na sessão. Ok, dinheiro na conta. Então por que o atraso? E aqui a coisa fica mais política, né? Exatamente. Aí, a oposição fez questão de puxar pela memória o que aconteceu uns meses antes. Para aprovar esse projeto na Câmara, lá em 30 de abril, teve uma pressão enorme. Pressão como? Manifestação na rua, sabe? Com gente da cidade, empresário, padre, funcionário público. Todo mundo cobrando os vereadores para aprovar logo a mudança do terreno onde as casas seriam construídas. A promessa, na época, era que se aprovassem rápido, as obras começariam em 30 dias. Entendi. Fizeram pressão na Câmara, a Câmara aprovou. E agora, quase 5 meses depois, nada. Nenhuma casa começou a ser construída. Aí a oposição bate forte. Cadê a obra? Falha da prefeitura. E cobraram aqueles grupos que fizeram a pressão antes. Cobraram. O vereador Carlos Eduardo chegou a desafiar. Por que não vão fazer protesto lá na frente da prefeitura agora? Uma provocação direta mesmo. E qual foi a resposta da base do governo? Como justificaram essa demora toda? Bom, aí entrou em cena o líder do prefeito na Câmara, o Heraldo Alves. Ele defendeu a gestão, claro. Disse que a culpa é da burocracia da Caixa Econômica, que o projeto original teve que ser refeito porque foi reprovado, essas coisas. A culpa na burocracia federal. Clássico. É. Mas ele garantiu que o prefeito está correndo atrás, viajando para resolver, e que as obras vão começar ainda em 2025. E ainda surgiu uma outra história nessa discussão, que talvez explique um pouco a escolha desse terreno atual. Mencionaram que existia um projeto anterior, bem maior, para 172 casas. 172, nossa, bem mais. Sim, e num outro terreno que já estava até licenciado, tudo certo. Só que esse projeto maior teria sido engavetado pela gestão atual. E a suspeita levantada é que foi por motivo político, sabe? Porque era da gestão anterior. Ah, a famosa descontinuidade administrativa por rivalidade política. Isso complica tudo. Pois é, então aquela promessa de urgência virou meses de espera e mais um capítulo na briga política local. Entendi. Uma situação complexa. E as críticas não pararam por aí, né? Chegaram na infraestrutura básica também. Chegaram. O caso do carro-pipa do município é emblemático. O que aconteceu com ele? Tá quebrado, há meses. E isso em época de seca, né? Um veículo essencial. E o pior, segundo o vereador José de Arimateia, que disse ter falado com o mecânico, o Diego... O que o mecânico disse? Que o problema era coisa besta, faltava óleo e umas peças de freio. Algo que já se arrasta há muito tempo. Soa quase como... descaso, né? É coisa besta que deixa a população sem água. Complicado. E teve mais coisa de infraestrutura? Sim, falaram de estrada rural em condição ruim, de obras que não terminam, tipo mata-burro, o pacote usual de queixas. E a defesa da prefeitura para isso? Para o caminhão parado, para as estradas? A defesa veio de novo pelo Heraldo Alves. Ele argumentou que o caminhão é velho, tem 13 anos de uso, que as peças são importadas, difíceis de achar, e reforçou que o prefeito está visitando as comunidades tentando lidar com a seca. É aquela coisa, um lado diz que é simples e demorado, o outro diz que é complexo e estão tentando. O jogo de narrativas. Exato. E os problemas apontados foram além do físico, sabe? Entraram na parte administrativa também. Como assim? A vereadora Ana Carine, por exemplo, deu um alerta sério. O balanço contábil de 2024, que é a prestação de contas anual da prefeitura, só chegou na Câmara agora em setembro de 2025. Mas qual era o prazo? O prazo legal era 30 de abril, ou seja, um atraso de meses. E ela alertou que isso pode dar problema para o município, tipo multa ou até perder convênio. Nossa, isso é sério. Falta de transparência e risco de prejuízo? E teve mais. A vereadora Vânia Fernandes reclamou da falta de resposta aos requerimentos dos vereadores. Sabe, aqueles pedidos formais de informação? Sei. O executivo tem prazo para responder, né? Tem. E segundo ela, um deles sobre funcionários terceirizados já estava há mais de 113 dias sem resposta.
é ignorar o papel fiscalizador do legislativo. Então, muitos problemas apontados. Saúde, casa, caminhão, contas atrasadas, falta de resposta. E qual a justificativa geral do pessoal da prefeitura para tudo isso? Bom, o vereador Francisco Inácio, que é da base do governo, usou aquele argumento clássico da herança maldita. Ah, a culpa é da gestão anterior. Basicamente isso. Ele disse que a prefeitura atual está apertada de dinheiro por causa de um empréstimo muito grande feito na gestão passada, do ex-prefeito Sérgio Fernandes, e que essa dívida limita o que eles podem fazer agora. Entendi. Então fica essa briga, a situação diz que herdou problemas, a oposição diz que é falta de competência agora. O de sempre, talvez. É o embate de narrativas bem comum na política, sim. Ok. Muita crítica, muita tensão, mas a sessão não foi só isso, né? Teve um momento de, digamos, paz e amor. A festa da padroeira. Teve sim. A festa de Nossa Senhora do Ó, que é super tradicional lá, esse foi um ponto de consenso, todo mundo elogiou. Elogiaram o que especificamente? A organização, tanto da parte religiosa, que ficou com o padre José Mário, quanto da parte social, a festa na rua que a prefeitura organizou. E parece que teve uma coisa interessante sobre o custo da festa, né? Teve. O vereador Heraldo Alves fez questão de dizer que a festa social deste ano custou bem menos que a do ano passado. Tipo, menos de R$100 mil agora, contra R$1,5 milhão em 2023. Uau, que diferença. E mesmo assim foi boa. Pelo que disseram, sim. A percepção geral foi de sucesso. Mesmo com orçamento muito menor, um ponto positivo para a gestão, nesse aspecto. Bom, pelo menos uma coisa para unir. Ou nem tanto. Você falou que até aí teve polêmica. Política, né? Até na festa aparecem faíscas. Tiveram duas controvérsias ligadas à festa. A primeira foi levantada pelo vereador Carlos Eduardo, sobre um bloco tradicional da cidade, o Bloco dos Liso. O que aconteceu com eles? Pelo relato, o pessoal do bloco se ofereceu para fazer a festa deles na praça durante os festejos. E detalhe, sem custar nada para a prefeitura, eles bancariam tudo. E aí? A prefeitura aceitou? Parece que não. Segundo o vereador, a prefeitura negou o pedido e preferiu contratar outra banda para tocar no mesmo lugar e hora. E o bloco fez o quê? Acabou fazendo a festa num clube particular e foi um sucesso, segundo relatos. Isso gerou a acusação de pirraça política, sabe? Da prefeitura contra o bloco, talvez por alguma desavença. Entendi. Até a festa vira campo de batalha político. E qual foi a outra polêmica? Você disse que eram duas. A segunda foi mais séria, envolveu desinformação, fake news mesmo. Vários vereadores, como o Heraldo Alves e o José Roberto, foram para a tribuna muito irritados. Irritados com o quê? Com uma notícia que saiu num blog local. A matéria acusava o padre José Mário, de ter furado a fila da comunhão para dar a hóstia primeiro para as autoridades durante uma missa da festa. Nossa, acusação grave contra o padre. Gravíssima. E os vereadores classificaram isso como fake news pura, maldosa, irresponsável. Mostraram como essa coisa da desinformação também atinge a política local, e de forma bem baixa, né? Atacando até figura religiosa. Impressionante. Mostra como o ambiente está carregado. Agora, voltando àquele contraste que você falou lá no começo, depois dessa sessão inteira com brigas sobre saúde, casa, caminhão, festa, o que aconteceu na hora de votar as propostas mais do dia a dia? Aí é que tá o ponto talvez mais curioso e revelador dessa sessão toda. O que foi? Unanimidade. Simples assim. Todas as propostas, que eram pedidos diretos para a comunidade, sabe? Requerimentos, indicações, tudo aprovado por todos os vereadores presentes. Sem ninguém votar contra. Sério. Depois de tanta briga, na hora H, todo mundo junto. Exatamente. Parece que a divisão fica na hora do discurso mais inflamado, da crítica à gestão. Mas quando é para votar a reforma da lavanderia lá da comunidade ou pedir quebra-mola para a rua perigosa, aí a coisa funciona. Que tipo de coisa eles aprovaram juntos? Dá uns exemplos. Olha, foi bem variado. Pedido para botar placa com o nome oficial numa praça, para dar fardamento completo para a Polícia Mirim, até questionar a atuação da PRF em rua municipal, que é um tema espinhoso. Interessante.
E também coisas bem básicas, como pedir a reforma da lavanderia pública lá na Saudade, solicitar que volte a ter advogado de graça para quem não pode pagar, exigir escada nova e segura para o pessoal que poda a árvore, as atuais tinham mais de 20 anos, e pedir os quebra-molas num bairro movimentado, o bairro da Liberdade. Quer dizer, na prática, quando o assunto é o problema concreto do bairro, do serviço que falta, a divisão política some. Parece que sim, pelo menos na hora de votar o pedido formal. É um consenso em torno das demandas do cotidiano. Então, resumindo o que essa sessão lá de Serra Negra do Norte nos mostra, o que a gente tira disso tudo? E a gente vê uma Câmara Municipal que é sim um palco de debate político intenso, com visões bem opostas sobre como a prefeitura está trabalhando, principalmente em áreas críticas como saúde, habitação. E a gente percebe a frustração, né? Com promessa que não sai do papel, com um problema de infraestrutura que se arrasta. Exato. Mas, ao mesmo tempo, essa análise mais a fundo revela essa capacidade quase surpreendente de chegar num consenso quando a pauta é a necessidade imediata da comunidade, aquilo que é mais palpável para o cidadão. É um retrato interessante da política local no Brasil, talvez. Essa mistura de briga pelo poder e pela narrativa com a responsabilidade de entregar o básico para a população. É um microcosmo fascinante. A polarização parece muito forte no discurso, na disputa partidária, mas talvez menos forte quando o assunto é resolver o vazamento de água da rua X ou a falta de remédio no posto Y. A gente ia pensar, né? Se essa capacidade de união existe para aprovar esses pedidos práticos, mesmo com tanta briga política, o que isso diz sobre onde estão as verdadeiras prioridades das pessoas, comparado com o jogo político que domina os discursos? Exatamente. Fica essa questão no ar. Se existe consenso na hora de pedir a solução para o problema concreto, por que às vezes a solução em si demora tanto para chegar, né? Será que a polarização atrapalha mais a execução do que a decisão? É uma boa reflexão. Como garantir que essa união na hora de votar o requerimento se traduza em ação efetiva lá na ponta, independentemente das brigas políticas? Um ponto para a gente pensar sobre o poder da participação cidadã e a real efetividade da política no dia a dia das pessoas. Essa foi a análise da sessão da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, com os principais debates e decisões que refletem diretamente na vida da população. Quer ver tudo como aconteceu? A sessão completa está disponível através do link na descrição desse vídeo. Curta, comente e inscreva-se no canal da Vídeo Serra para acompanhar os temas que impactam Serra Negra do Norte e ficar por dentro das próximas sessões.